Olá, seja bem-vindo a mais um programa Café com Sancler. Hoje nós vamos falar sobre direito administrativo. Eu separei um tema que é muito cobrado nas provas de concursos públicos, a OAB também já cobrou algumas vezes, é o poder de polícia. O poder de polícia é um dos temas mais importantes aí para a sua prova de concurso público. Poder de polícia é o tema de hoje do nosso programa. O poder de polícia, ele está previsto no artigo 78 do Código Tributário Nacional. E muita gente se pergunta o porquê do poder de polícia estar previsto dentro do Código Tributário Nacional. O poder de polícia, ele é remunerado por uma espécie tributária, a taxa, e está previsto na Constituição Federal, dentro do artigo 145, inciso 2º da Constituição Federal, e também no artigo 77 do CTN. Mas o artigo 78 do Código Tributário Nacional, ele traz o conceito legal de poder de polícia. Eu prefiro entender como funciona o poder de polícia do que decorar o artigo 78. É muito comum, nas minhas aulas de direito administrativo, outro dia até mesmo na minha aula de pós-graduação, eu sou um dos professores da pós-graduação de Direito Administrativo, de duas faculdades aqui no Rio de Janeiro, e quando falarmos sobre o poder de polícia, muita gente pensa que poder de polícia é o poder que limita, poder de polícia é o poder que restringe. Cuidado com esse tipo de conceito, tá? Isso é muito básico para você aprender o poder de polícia. O poder de polícia, ele vai muito mais além do que isso. Não é o poder que limita, ele também pode limitar. O poder de polícia, ele é um poder que visa o bem-estar social. Ele é decorrência da atividade finalística da administração pública. Poder de polícia não é uma atividade meio, como, por exemplo, concurso público, nomeação de servidor. Isso tudo é atividade meio da administração pública. Você deve saber separar o que é atividade meio do que é atividade finalística da administração pública. Isso é muito cobrado em provas de concurso público, principalmente a FCC, a ESAF. Esse tipo de pergunta já foi cobrado, inclusive agora, em 2017. Mas vamos lá. O poder de polícia, sendo uma atividade finalística da administração pública, confere à administração a prerrogativa de impor sanções, limites, restrições, mas ele pode ampliar também. Por quê? Porque o poder de polícia, ele também confere à administração a edição de atos normativos. Isso mesmo. Isso foi tema de uma prova e todo mundo errou. A banca CESP, no ano passado, perguntou o seguinte: os atos normativos podem decorrer do poder de polícia? Muita gente errou, pensando que ato normativo era só do poder regulamentar ou normativo. Isso está errado. Isso está no artigo 78 do CTN. O ato normativo também pode derivar do poder de polícia. Basta você lembrar, na vigilância sanitária. A vigilância sanitária edita a todo momento diversos atos normativos derivados do poder de polícia. Uma outra coisa que você precisa saber do poder de polícia, você já sabe que ele é remunerado por uma espécie tributária, pela taxa. Está lá na Constituição, isso nós já falamos. Você precisa saber desse ciclo do poder de polícia. Qual é o ciclo dele? Como é que ele nasce? Como ele se desenvolve? Como o poder de polícia ele morre? Eu faço essas perguntas em sala de aula e às vezes valendo um livro. Você que é meu aluno sabe que eu adoro presentear aqueles que merecem, né? Um livro, com livros, com bolsas de estudos e tudo mais, com conteúdos gratuitos aqui no meu site. E eu canso de perguntar em sala o que é o ciclo de polícia e ninguém sabe. Você que está assistindo o nosso programa aqui vai saber responder essa pergunta se for cobrada na sua prova. Preste bem atenção. São 4 as etapas do poder de polícia. O poder de polícia, ele nasce com a ordem de polícia. É a primeira etapa, é a primeira fase do ciclo. É a ordem de polícia. Normalmente vem de uma lei, né? É a ordem de polícia. A segunda fase
A segunda etapa, o segundo ciclo do poder de polícia é o consentimento, a parte de consentimento do poder de polícia. A terceira etapa, ou o terceiro ciclo do poder de polícia, é a fiscalização do poder de polícia. E por último, a quarta etapa do poder de polícia é a sanção. Então anote aí no seu caderno. São 4 etapas do poder de polícia: ordem de polícia, consentimento de polícia, a fiscalização e a sanção. Lembrando que essa sanção, essa etapa, ela tem princípios específicos, como, por exemplo, o princípio da proporcionalidade dos meios aos fins. Ou seja, a sanção, ela tem que ser plenamente justificável. Ou seja, em regra, a sanção deve ser o último caso a ser efetivado no poder de polícia, porque esse poder também ele é preventivo, ele não é só um poder repressivo. Agora, os doutrinadores mais modernos já entendem que o próprio poder de polícia ele tem um caráter também preventivo. Na verdade, os doutrinadores mais clássicos, alguns deles já entendiam isso. Então, a nossa dica de hoje é sobre esse ciclo aí do poder de polícia. Lembrando que esse poder, ele é regular, está lá no parágrafo único do artigo 78 do CTN, quando o agente ele é competente, quando tem o processo administrativo legal, quando a atividade ele é discricionária, não pode incorrer em abuso ou desvio de poder, e a atividade decorrente do poder de polícia tem que estar previsto em lei. Se faltar um desses 5 requisitos, o poder de polícia será considerado irregular. Então tem que estar derivado da lei, o agente tem que ser competente, o processo administrativo tem que ser legal, a atividade discricionária e não pode incorrer em abuso ou desvio de poder. Lembrando que apesar da atividade do poder de polícia ter uma discricionariedade, o exercício do poder de polícia ser, em regra, discricionário, o poder em si, o poder de polícia em si, ele é vinculado. O poder é vinculado. O que é discricionário é a atividade, o exercício do poder de polícia. Mas existem atividades do poder de polícia que também vão ser vinculadas e não discricionárias. Como, por exemplo, uma licença, um determinado alvará para um estabelecimento, aí vai ser uma atividade vinculada, tudo bem? Mas, em regra, a atividade decorrente do exercício do poder de polícia é uma atividade discricionária. Isso não é uma aula, é apenas uma dica, e essa dica de hoje, o nosso foco maior, o nosso objetivo está nesse ciclo, na ordem de polícia, no consentimento, na fiscalização e na sanção. Em outros blocos, no momento oportuno, eu te falo o que pode ser delegado, o que não pode, por exemplo, a ordem de polícia e a sanção. A doutrina e a jurisprudência majoritária entendem que não podem ser delegados aí a particulares, tá bom? Essas 2 etapas. Hoje nós vamos ficando por aqui. Nas minhas aulas, no módulo de Direito Administrativo Avançado, alguns já estão querendo mudar o nome para módulo super, ultra, mega, hiper avançado. Nós estudaremos tudo isso aí sobre o poder de polícia, todos os outros princípios inerentes ao poder de polícia, qual o poder que faz gerar o poder de polícia, aquele poder de império, o poder extroverso da administração que está ligado com ele. Então, nos meus módulos online, também eu sempre falo sobre esse assunto. Um grande abraço para você. Mais uma vez, obrigado por estar aqui no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, que aí você já recebe lá as informações dos novos vídeos. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo, tá? Tô achando pouco comentário aí, vamos comentar esses vídeos. Se você quiser sugerir um tema, pode sugerir, fique à vontade. Esse programa, ele é nosso. Um grande abraço e bons estudos para você. E boa semana.